Glória a Deus. Abre a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 35. Livro do profeta Isaías, capítulo 35. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 8. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porque só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Vamos orar. Pai santo e poderoso, esta, Senhor, é a tua palavra. Palavra, Senhor, viva, poderosa. Palavra, Senhor, eficaz, que transforma a nossa vida, que é o alimento, Senhor, para nós espiritual, é um maná, Senhor, que o Senhor nos dá. E o Teu Espírito Santo, nesta manhã, possa estar falando a cada vida e a cada coração, através da Tua palavra, enquanto o Senhor me usa, Pai, na unção e no poder do Teu Espírito Santo. Senhor, sou apenas um vaso, Senhor, e o Teu Espírito Santo possa me usar conforme a Tua vontade e o Teu querer. Senhor, que cada um, ó Pai, dos Teus servos e das Tuas servas possa receber aquilo que o Senhor tem preparado para nos entregar, Senhor, neste momento, também dos nossos amados e nos assistem, que nos acompanham, Pai. E ninguém saia de mãos vazias, que ninguém, Senhor, fique indiferente, e ninguém deixe de receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz neste momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isaías, o profeta, chamado profeta messiânico. Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento, porque ele vai falar muito a respeito do Messias, ele vai falar muito a respeito daquilo que o Senhor Jesus vem para fazer, e aqui no capítulo 35 ele fala exatamente isso, sobre a felicidade daqueles que entram no reino do Senhor Jesus. E aqui ele vai falar, a partir do versículo 8, ali haverá um caminho que se chamará o caminho santo. Aleluia, que coisa maravilhosa. Ele está falando ali cerca de 700 anos antes de Jesus aparecer, antes de Jesus, aleluia, se encarnar e nascer ali na Judéia, aleluia, e ele está apontando, ali haverá um caminho, aleluia, que será chamado o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, e até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele, aleluia. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. A gente pode traçar um paralelo com Apocalipse, quando diz: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, aleluia. Não haverá mais dor, mais morte, mais tristeza, porque todas as coisas serão passadas. Isaías está falando a mesma coisa com outras palavras. O Senhor Jesus veio para nos resgatar, o Senhor Jesus Cristo veio para nos redimir, e Ele está nos levando para a Sião celestial. Aleluia! E quando nós chegarmos na Sião celestial, nós vamos chegar com júbilo. Alegria eterna haverá sobre a nossa cabeça, gozo e alegria alcançaremos, e de nós vai fugir toda a tristeza e o gemido. Aleluia! Eu aguardo esse dia, amém?
Glória a Deus, essa tem que ser a expectativa da nossa vida, aleluia. Mas ele começa falando sobre um caminho que será chamado o caminho santo, aleluia. Para nós chegarmos na Sião celestial, para nós entrarmos nesse lugar de gozo eterno, nós temos que trilhar um caminho chamado o caminho santo, aleluia. Que caminho é esse, pastor? Qual é esse caminho? Em São João 14,6, olha que Jesus fala a respeito do caminho. Vamos lá, São João, capítulo 14, versículo 6. Jesus vai nos revelar esse caminho, aleluia. João 14, 6. Folheia as tuas Bíblias, tenha prática em abrir a tua Bíblia e ler, aleluia. Hoje em dia é fácil para nós, né? Na época do apóstolo Paulo aqui, eram rolos grandes, pesados, que continham um livro. Às vezes, mais de um rolo para conter um livro. E nós temos todos os livros na palma da nossa mão hoje. Todos, aleluia. Em determinado momento, Paulo vai falar, traga-me os pergaminhos que eu deixei em tal lugar. Traga, não deixa não. Paulo estava ansiando por poder ler a palavra de Deus e se aprofundar, irmãos. Então você tem a palavra de Deus na sua mão, você tem na sua casa, você tem aplicativos, está tão fácil para nós hoje, aleluia. Verso 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho santo, o caminho alto se chama Jesus Cristo, aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega na Sião celestial se não trilhar esse caminho. E é Jesus, Jesus é o caminho santo, Jesus é o caminho alto, aleluia. Nós temos que andar em Jesus. Pastor, que loucura é essa? Como é que eu vou andar em Jesus? Por isso que fala que o caminho é alto, por isso fala que o caminho é santo, porque esse caminho se chama Jesus, aleluia. Não tem ninguém mais alto, não tem ninguém mais santo, aleluia. Ele é, aleluia, esse caminho vivo, aleluia. E como é que a gente faz para trilhar esse caminho? Olha aí o que diz no capítulo 1 do Evangelho de João, volta lá para o capítulo 1. As primeiras palavras de João, do apóstolo João, quando ele começa a introdução do seu evangelho, aleluia, e ele vai anunciar Jesus Cristo. No versículo 1 ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pastor, o senhor estava falando de caminho, agora o senhor está falando de verbo. Espera aí que você vai entender. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João está falando, olha, no princípio era o verbo. E o que tem a ver verbo com Jesus? Verbo, o que é? É uma palavra que mostra o quê? Ação. Não é uma palavra parada. Não é uma palavra morta. Por isso João está dizendo, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra em ação. Jesus é a expressão de Deus, aleluia. Tudo que Deus faz, eu já ensinei aqui para os irmãos, Deus vai fazer através da sua palavra. Disse Deus, haja luz. Deus não ficou pensando. Não está escrito em Gênesis 1, Deus pensou, haja luz e houve luz. Deus imaginou, não. Deus falou, Deus disse, Deus expressa. Deus abre a sua boca e libera a palavra. É assim que o nosso Deus age. Por isso João vai dizer, aleluia, e Jesus é o verbo, aleluia. Jesus é aquele que executa a obra de Deus. Jesus fala, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou, aleluia. E a vontade do meu Pai é esta, aleluia. E todo aquele que crê em mim não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus é aquele que executa a vontade do Pai. Por isso João está falando, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus em ação, aleluia. Quando Deus libera uma palavra, ele vai lá. Por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, porque quando Deus liberou a palavra, o Senhor Jesus Cristo entrou em ação, aleluia. Ele entrou em ação e Ele executou a vontade do Pai. Ele é o verbo, aleluia, vivo, aleluia. Ele é o verbo que se fez carne, aleluia, e habitou entre nós. Olha o que está escrito em Apocalipse 19. Vai lá para o finzinho da Bíblia, Apocalipse 19.
E eu gosto demais de Apocalipse 19, e mostra o Senhor Jesus Cristo vindo, aleluia, em glória, aleluia. Vai descrever Jesus, ele é o cavaleiro do cavalo branco, aleluia. E ele vai falar a partir do versículo 11: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Não é um anjo, aleluia, aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com uma veste salpicada de sangue, aleluia, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. João chama Jesus de o Verbo. Apocalipse está chamando João de novo aqui por uma revelação do Espírito Santo novamente. O nome pelo qual o Senhor Jesus Cristo é conhecido nos céus é a Palavra de Deus, aquele que executa a vontade do Pai, aquele que faz aquilo que o Pai fala, aleluia. Você entendeu agora como é que você vai fazer para andar no caminho? Se o caminho é Jesus, se o caminho santo, o caminho alto é Jesus, e se Jesus é a palavra, Deus desvendou o mistério para você aí. Amém? Não tem mais dúvida. Como é que eu faço para andar na palavra? Como é que eu faço para andar nesse caminho santo? Como é que eu faço para trilhar esse caminho de vida eterna? Aleluia! Esse caminho chamado Jesus, esse caminho é a palavra de Deus. Está aqui, ó. Glória a Deus. Deus facilitou para nós, aleluia. Deus é tão misericordioso, santo e justo, que Deus entregou na nossa mão a palavra, aleluia. E eu creio que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia não é um livro humano, é um livro divino, aleluia. São as palavras de Deus que estão aqui. Eu não creio que contém a palavra de Deus, eu creio que é a palavra de Deus, inerrante. A Bíblia é a autoridade suprema no que diz respeito a Deus. Tudo que se refere a Deus está na palavra. Nenhuma revelação existe fora da palavra. Tudo que Deus quis, Ele fez questão de deixar registrado e escrito e entregou para nós. Aleluia! Não tem nenhuma revelação além da palavra. Por isso que existem seitas por aí, porque são revelações fora da palavra. E se a gente for buscar alguma coisa fora da palavra, o diabo vai enganar a gente. Então nós temos que ficar firmado na palavra. Quando eu ando na palavra, eu ando em Jesus. Qual é o teu compromisso, aleluia, com a palavra? Porque o teu compromisso com a palavra é o teu compromisso de trilhar um caminho santo, aleluia. Você vai entrar no caminho, e o caminho normalmente ele tem uma função, não tem? Jesus falou lá, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho ele serve para nos levar para algum lugar. Ninguém vai abrir um caminho que vai de lugar nenhum para lugar nenhum, ninguém faz isso. O caminho ele tem um destino de te levar para algum lugar. E o caminho chamado Jesus Cristo, o caminho santo, o caminho alto, aí ele mesmo declarou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que ele falou ninguém vai ao Pai? Porque ele disse vem, porque ele está junto com o Pai, aleluia. Ele e o Pai são um, amém? Então ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, que aleluia. E quando o homem conhece o meu evangelho, quando o homem abre a palavra de Deus, e quando o homem passa a viver a palavra de Deus, ele começa a trilhar no caminho santo, aleluia. É um caminho santo que vai nos conduzir a um destino certo, um destino eterno, aleluia. A presença de Deus, a Sião celestial, a nova Jerusalém, vai nos levar até Jesus, aleluia. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra de Deus tem a vida eterna, e a palavra de Deus vai apontar para Jesus, aleluia, o caminho santo, aleluia. Por isso eu tenho que ter um zelo com a minha Bíblia, por isso eu tenho que ter um zelo com a palavra de Deus. Tenho que ter um zelo com essa Bíblia, tenho que ter um zelo com essa palavra. Tenho que amar essa palavra.
E Jesus fala isso lá naquele capítulo 14 mesmo de São João: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Até para amar o Senhor Jesus, eu tenho que amar a sua palavra. Não dá para amar Ele sem amar a sua palavra. Se a gente sai para evangelizar, qualquer pessoa fala: eu amo Jesus. A maioria vai dizer, né? Hoje em dia as coisas estão tão difíceis que pode ser que tenha algum doido que vai falar que não ama Jesus. Mas a maioria das pessoas vai falar que ama Jesus. E como é que a gente sabe se o amor é verdadeiro ou não? Conhece os meus mandamentos? Guarda os meus mandamentos? Está vivendo os meus mandamentos? Não, eu não creio na Bíblia, então não ama. Eu não acredito na Bíblia, então não ama. Olha, tem coisas na Bíblia que eu não aceito, então não ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, aleluia. Porque a gente sabe que amor não são palavras. Sim ou não? Quem é casado sabe. Amor não são palavras. Amor são atitudes. Amor é uma vida. O amor a gente vive. O amor, lógico que as palavras nos agradam. Quem não gosta de ouvir que é amado? Quem não gosta de ouvir? Sim, mas isso não é o suficiente. Se as ações, se a vida não expressa esse amor. Por isso Jesus falou: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida. Jesus expressou o seu amor não só nas suas palavras, mas Ele deu a expressão maior indo à cruz do Calvário. Aleluia! Então, meu irmão, eu tenho que amar a sua palavra, e eu tenho que viver a sua palavra. À medida que eu amo a sua palavra e que eu vivo a sua palavra, eu estou caminhando no caminho santo. Não basta ser apenas ouvinte, eu tenho que ser praticante. Jesus, em Mateus capítulo 7, diz que aquele que só ouve e não coloca em prática, edifica a sua casa sobre a areia. Não tem fundamentos, e porque não tem fundamentos, aquela casa não permanece. Ela cai, e Jesus disse: é grande a sua ruína. Quantas pessoas não vivem a palavra de Deus? Tem a palavra de Deus na ponta da língua, o diabo também tem na ponta da língua. Ele não falou: Jesus, espera aí, deixa eu ver o que está escrito lá no Salmo 91 para mim te falar. Ele não foi atrás, ele sabia, estava na ponta da língua do diabo. Está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te tomem na tua mão e não tropece com o seu pé em pedra alguma. Ele citou. A palavra de Deus diz que os demônios, eles creem em Deus, e eles estremecem. Então eles sabem o que é a verdade. Eles conhecem a verdade da palavra de Deus. Eles sabem que essa palavra é uma palavra eterna, por isso que ele tem lutado tanto contra a Bíblia nesses últimos tempos. Colocado desânimo, colocado tantos desvios, levantado tantas coisas contra a palavra de Deus, porque ele sabe que aqui é um caminho santo, e aqui é um caminho que começa a fazer separação. Porque Jesus vai falar, aleluia, ali, vamos voltar lá para Isaías 45. No versículo 8 mesmo ele fala: o imundo não passará por ele. Deus já começa a fazer uma separação. O imundo não anda nesse caminho. E por que o imundo não anda nesse caminho? São João 15, vamos lá para São João 15. Quem é que é imundo? Aleluia! É aquele que está no seu próprio pecado ainda. E que não quer deixar o seu pecado. Mas Deus não deixa andar no seu caminho, não. Deus começa a fazer uma separação. São João 15, versículo 3. Jesus está falando que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. Ele fala lá no primeiro versículo: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Como é que Jesus limpa? Verso 3: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa. A palavra purifica, a palavra santifica, a palavra tira a imundícia de dentro de nós. É por isso que tem gente hoje que não quer viver a palavra, porque a palavra começa a tirar a imundícia.
A palavra tira o adultério, a palavra tira a prostituição, a palavra tira o homossexualismo, a palavra tira os vícios, a palavra vai tirando a mentira, vai tirando a falsidade, a palavra vai tirando toda a imundícia, Deus vai tirando através da sua palavra dentro de nós. Vai arrancando do nosso interior. Hoje tem pessoa que hoje tem raiva da palavra, não quer viver a palavra. Não, esse é um livro ultrapassado. Esse é um livro fundamentalista, esse é um livro de ódio. Não, não é livro de ódio, não. Ódio tem o diabo, porque o diabo não quer ver você salvo. Ódio tem aquele que não quer deixar o pecado, que ama mais o pecado do que a Deus. Esse tem ódio da Bíblia. Não é que a Bíblia é um livro de ódio, a Bíblia é um livro de salvação. A Bíblia é um livro de amor, aleluia. Eu não posso olhar e ver alguém caminhando para a morte e ficar quieto. Isso é amor? Vamos imaginar aqui, irmãos, que tem aqui um quadro de alta tensão. Alta tensão. Você já viu como que funciona? Já viu uma empresa grande, shopping, vamos dizer mercado? Tem um lugar da alta tensão, onde entra os cabos bem grossos da rede ali. Como que é esse lugar? Hoje em dia é um lugar, antigamente era um lugar térreo, hoje em dia até no alto. E quando ele é em terra, tem uma grade, ele tá protegido dentro de uma construção de alvenaria, e por volta daquela construção de alvenaria tem uma grade de mais de 1 metro, te separando daquela construção de alvenaria. Por que eles têm essa preocupação? Porque a alta tensão mata instantaneamente. Se chegar uma pessoa desavisada lá, abrir aquele quadro, dependendo do que ela tiver, ou onde ela estiver pisando, ou que estiver tocando nela, abriu o quadro, chegou perto, não precisa nem tocar. A eletricidade sai dali e mata a pessoa. Imagina tocar. Agora você imagina aqui, tem um monte de gente aqui, desavisadamente tem um quadro aqui aberto. E eu estou vendo que as pessoas estão sendo atraídas para aquele quadro. Eu sei que a eletricidade mata instantaneamente. Eu fico olhando. Se alguém fala, você não vai falar nada? Não. Deixa ele ser feliz. Ele gosta, olha lá. Ele está vendo até as faísquinhas. Ele está tão feliz, atraído pelas faísquinhas. Deixa lá. As crianças estão indo lá, deixa pôr a mão lá. Não vou deixar elas tristes, deixa. Elas amam a eletricidade. Deixa elas chegar na eletricidade. Isso é amor? Isso é amor pelo meu próximo? Não. Eu vou fazer de tudo para falar, pessoal, não chega perto disso aqui não. Precisamos dar um jeito aqui de trancar esse lugar. Não, a gente quer ver. Não. Tem um perigo aqui. Isso é a função da palavra de Deus. Isso é a função do crente, irmão. Você está sabendo que o inferno é eterno. Você está sabendo que é um tormento eterno. E você vai se calar vendo a pessoa indo para a destruição. Não, você vai falar. A palavra de Deus está aqui e o mandamento ele vem exatamente para isso, para a nossa vida. Quando Deus termina de promulgar a lei, Deus manda Moisés promulgar diante dos filhos de Israel e Deus fala lá em Deuteronômio, olha, eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe a vida. Quando você não escolhe viver na palavra de Deus, você está escolhendo a morte. Quando você não escolhe viver na palavra de Deus, você está escolhendo a maldição para a sua vida. Porque Deus é bem claro, eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte. Então, se eu escolho a Bíblia, eu escolho a vida. Se eu rejeito a Bíblia, eu estou escolhendo a morte. Deus fala a bênção e a maldição, estou colocando diante de vocês. A bênção é viver essa palavra. A maldição é em rejeitar essa palavra. Deus está bem claro, as coisas de Deus são bem claras, bem límpidas e bem transparentes. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem ama o pecado não anda no caminho santo. Quem prefere viver no pecado, e hoje em dia, estão colocando aí esse evangelho, você precisa se converter, não. Não precisa mudar de vida, não. Deus te aceita do jeito que você é. Deus compreende o jeito que você é. O diabo ele sempre vai usar meias verdades. Meias verdades. Parece que é uma verdade, mas por trás tem uma mentira. Jesus diz, todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Exato? Não está correto? Está correto. Qual é a mentira? Que você pode permanecer no seu pecado. Essa é a mentira. Esse é o engano.
E aí outra passagem que eles gostam de citar muito, é quando aquela mulher adúltera é colocada diante de Jesus e ela está para ser apedrejada. E Jesus fala, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo se retira. E Jesus olha para ela e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Ele disse, nem eu. Mas não termina aí o texto. O texto termina com Jesus dizendo para aquela mulher, vá e não peques mais. Vai e não volta para o adultério, vai e não volta para a prostituição, vai e não volta para o pecado, porque se você voltar para o pecado, a coisa vai ficar feia para você. Pastor, isso não está escrito naquele texto. Não está. Não está escrito nesse texto, não. Mas quando Jesus cura o paralítico, ele fala isso. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Pastor, que paralítico é ele? Aquele paralítico que apresentaram para ele, e a primeira coisa que ele fala para aquele paralítico é, filho, estão perdoados os teus pecados. E aí todo mundo começa a resmungar, mas como? Perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus fala, o que é mais fácil? Dizer para o paralítico, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E um dos evangelhos registra que Jesus vai dizer, olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aquilo era consequência de pecado, aleluia. E quando Jesus nos chama para a liberdade, é para não viver mais o pecado, aleluia. É para viver limpo agora, estáis limpos. Pastor, mas esse mundo é sujo, sim. Esse mundo é pecador, a gente vai estar ali, a gente também vai acabar pecando, sim. Mas é diferente o pecado como um acidente e o pecado como uma prática. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que, pela corrupção que há na nossa carne, nós vamos acabar pecando. Mas quando eu peco e eu estou limpo pela palavra, aquilo me incomoda. Aquilo me entristece. Eu me sinto mal, eu pequei. No momento que eu pequei, eu podia até ficar bem ali naquele momento, mas depois o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, ele começou a trabalhar em mim. E eu começo a me sentir mal, e eu começo a me sentir entristecido, e eu começo a sentir que alguma coisa está errada na minha vida, e o Espírito Santo me faz lembrar do pecado, e então eu falo, meu Deus, eu pequei. E eu me arrependo, e a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, aleluia. E João, nas suas cartas lá, ele vai escrever muito bem isso, aleluia. A palavra de Deus diz, daquele que não vive na prática continuada do pecado. E é isso que muitas pessoas estão colocando num falso evangelho. Você pode viver na prática do seu pecado, não tem problema. É mentira. É mentira. Nós temos que nos arrepender do nosso pecado e deixar. Pastor, mas se eu pecar, eu tenho um advogado junto ao Pai Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou confessar o meu pecado, eu vou me arrepender, eu vou clamar por perdão e misericórdia, aleluia. E Ele vai passar o seu sangue, aleluia. E Ele vai me limpar, e Ele vai me lavar, aleluia. Aleluia, Ele vai me tornar de novo santo e justo diante da sua presença, aleluia. É por isso que o imundo não anda, porque o imundo não quer se limpar, o imundo quer viver na imundícia. Todos conhecem a parábola do filho pródigo. O barulho do helicóptero me desconcentrou. Filho pródigo estava com os porcos. Ele se alegrou de ficar naquela vida? Não, quando ele olhou para aquilo, ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Assim também, irmãos. Aquela pessoa que ela ouve a palavra de Deus e o seu coração, aleluia, ele deseja viver com Deus, onde ele pode estar até no pecado, ele pode estar até na lama do pecado, mas quando ele ouve a palavra de Deus, acontece com ele a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. Ele fala, o que eu estou fazendo aqui?
Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, eu vou sair dessa vida errada aqui, eu vou buscar uma igreja, aleluia, eu vou consertar minha vida com Deus. Quantas pessoas não estavam assim, irmãos, lá afundadas no pecado, às vezes nas drogas, às vezes, meu irmão, na prostituição, às vezes lá no crime, lá se envolvendo com tantas coisas. No momento que ouviu o Evangelho, algo mudou dentro do seu coração e ele fala, não, peraí, eu não posso mais continuar a viver dessa maneira, eu vou me levantar, aleluia, eu vou buscar Jesus, eu vou buscar salvação para a minha vida. E aí ele entra na presença de Deus e o Senhor Jesus Cristo nos lava, nos limpa, nos purifica, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Por isso, aleluia, ele continua falando, aleluia. Esse caminho o imundo não vai passar por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Pastor, está falando de louco, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, aleluia, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, aleluia. Quantas vezes conversando com pessoas, fala, olha, não sei, a ciência diz aqui, olha, não, a palavra de Deus diz assim. Aí as pessoas ficam olhando, pode até não falar, mas fala, esse é louco. Não, o Big Bang criou, nós evoluímos do macaco, não. Deus criou os céus e a terra, está em Gênesis. A pessoa olha para você, ela pode até não dizer, mas lá na cabeça está falando, coitado, está louquinho. Pirou. Se Darwin falou que nós viemos do macaco, misericórdia, né? Onde é que está Darwin agora, se não se arrependeu? Então nós precisamos ficar firmados, até os loucos não errarão, aleluia. Isso se aplica também, irmãos, a pessoas, eu já vi pessoas que não tinham a capacidade toda mental, mas se convertem, e amam estar na casa do Senhor, e amam estar na igreja, e amam louvar o Senhor. Eu já vi isso acontecer, pessoa que não tem ali toda a sua capacidade, mas que quando conhece o Evangelho, quando conhece o Senhor Jesus, tem uma alegria, e gosta de estar na casa de Deus, e gosta de estar louvando ao Senhor, e gosta de orar, e gosta de ler a Bíblia, na medida do possível, na medida da sua capacidade. A salvação, o caminho, aleluia, ele é acessível para todos, irmãos, para todos, aleluia. Verso 9 diz, ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porque só os remidos andarão por ele, aleluia. Você está na palavra de Deus, irmão? Você está andando na palavra de Deus, o que acontece? O que está falando aqui, leão, animal feroz? Está falando das investidas do diabo. Onde você está firmado na palavra de Deus, não tem investida do diabo que te tira, meu irmão, da presença de Deus. Ele está usando isso como exemplo de investidas do diabo para atacar, para destruir a tua vida. Mas quando você está firmado no caminho santo, aleluia, ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porque só os remidos andarão por ele. Não tem falsa doutrina, não tem falso apóstolo, ninguém te engana nesse caminho, porque você está firmado na palavra, você tem o discernimento da palavra, você tem o discernimento do Espírito Santo. Onde o diabo está armando um laço, você vê de longe. De longe você já vê, porque você tem o entendimento da palavra, junto com o entendimento do Espírito Santo. Por isso aquele que anda, aleluia, nesse caminho, aleluia, e se firma na palavra de Deus, ele não erra. Pastor, não erra. Salmo 119, versículo 11. O que está escrito aí? Vou esperar você abrir. Abre aí para você ler. Olha o que o salmista diz. Escondi a tua palavra onde? No meu coração. Para quê? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Pastor, o senhor falou que não erra. Quem anda no caminho santo não erra, não erra.
não erra. Eu vou expressar melhor, você não é enganado. Você pode até pecar, mas você sabe que você está pecando. Você pode até transgredir, mas você sabe que você está transgredindo. Você pode até alguma coisa te atrair, mas ali Deus começa a falar no teu coração. E Deus começa a mostrar, opa, não deixa essa coisa te iludir. Tem alguma coisa errada aí. E aí o Espírito Santo vai pegar a palavra lá, ó, que está lá guardada no teu coração. E ele vai trazer, aleluia, ali no teu entendimento. Olha, aqui não está de acordo com a minha palavra não. A aparência pode ser boa. Pode ser um fruto agradável de se ver, desejável para se comer. Mas você vai lembrar da palavra. Opa, Deus falou que isso aqui é perigo. É agradável aos olhos, é desejável para o coração. Mas Deus falou, não. Então você não vai ser enganado, aleluia. Você não vai ser iludido. Você não vai ser pego desapercebido. Ali Satanás vai apresentar a tentação, mas você vai discernir que é uma tentação. Porque a palavra que está lá guardada no teu coração vai testificar. Vai ser o instrumento pelo qual o Espírito Santo testifica no teu coração. Que coisa maravilhosa, irmãos. E o Senhor colocou algumas coisas que eu escrevi aqui. O inimigo não anda no caminho. O inimigo não sobe no caminho. E o inimigo não se acha no caminho. Que coisa maravilhosa. Quando a gente olha a importância de eu andar na palavra de Deus, olha a importância de eu viver a palavra de Deus, porque quando eu começo a viver a palavra de Deus, o inimigo ele não vai andar nesse caminho, ele vai andar em caminhos tortos. O inimigo não sobe nesse caminho, porque o inimigo não tem autoridade para subir nesse caminho. Eu consigo olhar e discernir o levante do inimigo. O inimigo não se acha nesse caminho. O inimigo não está aqui na palavra de Deus. O inimigo não está na palavra de Deus. Ele pode até tentar pensar alguma coisa aqui para te enganar, mas você tem toda a palavra de Deus, você consegue discernir o desvio, você sabe que está fora do contexto, você sabe que está saindo da integridade da palavra de Deus, então isso aí vai te alertar, aleluia! Quem é que anda nesse caminho? Diz aqui a palavra do Senhor, só os remidos, no final do verso 9, andam nesse caminho. E aí você consegue discernir quem realmente é servo de Deus e quem não é. Porque o remido vai andar no caminho. Quem não é remido não quer andar no caminho. Quantas pessoas se submetem à palavra de Deus? É isso que você precisa ver. Quem se submete à palavra de Deus é remido, está andando no caminho. Quem não se... Ah, não, isso aí não, né? Não, eu não quero, isso aí não, para a minha vida não. Não, não é assim não. Não está andando no caminho. Não é remido. Então a gente tem que olhar, a gente começa a discernir as coisas. Espera aí, por que eu vou rejeitar aquilo que Deus apresenta para mim, irmão? Se é um caminho de salvação, se é um caminho de bênção, se é um caminho para me livrar das garras do inimigo, se é um caminho cujo final me leva à glória celestial, por que não andar nesse caminho? Por que não me submeter a esse caminho? Por que não me alegrar nesse caminho? E lá está a resposta, Mateus capítulo 7, 14. Vamos lá, Mateus capítulo 7, 14. Olha a resposta aqui nas palavras do Senhor Jesus. Por que muitas pessoas não querem andar nesse caminho? Versículo 14, Mateus 7, 14. Jesus fala, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Caminho, a porta é estreita, o caminho apertado. Para mim, seguir ao Senhor Jesus Cristo, quando diz que a porta é estreita, o caminho é apertado, significa que eu vou ter que abrir mão de tudo. Vou ter que abrir mão de tudo. Não dá para levar nada. Porta é estreita. Só passa eu. Quem já assistiu aquele filme O Peregrino? Vai mostrar isso. Só passa você. Tudo que você está carregando, você tem que deixar para trás, né? Ali John Bunyan escreveu com a inspiração do Espírito Santo mesmo. Chega um momento ali, ó,
e tudo que você está levando tem que ficar para trás, só passa você. E nós temos que estar dispostos a entrar pela porta estreita e a seguir pelo caminho apertado. O caminho é apertado, nesse caminho aí não dá para levar nada de bagagem do inferno, tem que ficar tudo lá atrás. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos ficar de pé? Vamos orar. O destino final deste caminho é a presença de Deus. É um caminho santo, é um caminho alto, porque esse caminho é o próprio Senhor Jesus Cristo. E esse caminho, aleluia, é a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus, ama Jesus. Quem não ama a palavra de Deus, não ama Jesus. Quem se submete à palavra de Deus, se submete ao Senhor Jesus. Quem não se submete à palavra de Deus, não se submete ao Senhor Jesus. Quem rejeita a palavra de Deus, rejeita a Deus. Quem aceita a palavra de Deus, aceita ao próprio Senhor Jesus. Não tem como me relacionar com Deus fora desta palavra. Não tem como amar a Deus odiando esta palavra. Não tem como andar com Deus, a não ser que eu ande nesta palavra. Deus, Ele é Deus que deixa as coisas bem claras para nós. Ele não é Deus de confusão. Você não vai andar na presença de Deus pensando, meu Deus, como é que será que eu faço para seguir a Jesus? Como é que eu ando nesse caminho? Onde é que está esse caminho? Onde que eu acho? Não, Deus Ele vai falando e o seu Espírito vai revelando. E através da sua palavra, Deus vai esclarecendo todas as coisas para nós. Deus é Deus de sim, sim, não, não. Aleluia. Deus é Deus de luz e não de trevas. Aleluia. Deus é Deus de verdade. Aleluia. Deus é Deus de clareza nas suas coisas, aleluia. Ele não é obscuro não, você não precisa ficar tentando imaginar, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Está aqui escrito na palavra. Você não precisa ficar imaginando, será que isso aqui não agrada a Deus? Vai buscar na palavra, você vai descobrir. Como é que será que Deus é? Olha para a palavra, porque a palavra vai te revelar quem Ele é. O que Deus é, está na palavra. Como que Deus pensa, como que Deus age, como que Deus trabalha, está tudo na palavra, aleluia, está revelado tudo aqui. E essa mesma palavra diz que no dia que nós estivermos diante da palavra de Deus, a nossa vida vai ser julgada de acordo com essa palavra. Deus vai nos julgar de acordo com a sua palavra. Você viveu, você ouviu, você aprendeu, você se dedicou, o que você fez quando você recebeu a minha palavra? Qual é a tua ação? Qual é a tua reação? Qual é a tua resposta à palavra que eu te dei? Senhor, nos ajuda, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós precisamos da Tua palavra, aleluia, guardada lá dentro do nosso coração, Senhor, aleluia. Nos ensina a lutar contra a nossa carne, porque a nossa carne não tem prazer em ler a Bíblia. A nossa carne não tem interesse em ler a Bíblia. E muitas vezes, Senhor, quando a gente pega na Bíblia, começa a dar sono. A nossa mente começa a querer vaguear para longe, Senhor. Nós precisamos ter um esforço, tem que ter uma dedicação nossa para nos aplicarmos na leitura da palavra, aleluia. Mas tem muita bênção, Senhor, aleluia. Mas tem muita bênção nessa palavra para nós, Senhor. Quantas promessas tem nesta palavra, Senhor. Quantas coisas tem aqui, Senhor, para nosso benefício, Senhor. Aliás, tudo que o Senhor colocou nessa palavra é para nosso benefício. Tudo que o Senhor colocou aqui é para nos abençoar, ó Pai. Nos ensina, Senhor, e nos ajuda a amar, Senhor, a Tua palavra, Pai. Oh, Deus santo e maravilhoso, aleluia. Dá-nos um coração, Senhor, que tem fome e sede de justiça, Senhor. Mas não é fome e sede de justiça nesse mundo, das coisas do mundo. Fome e sede de justiça das coisas espirituais, da palavra de Deus. Das coisas espirituais, Senhor. Oh, nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, Santo Espírito de Deus, trabalha em nós, ó Pai. Sobre esta palavra, Senhor, nos molda, nos transforma e nos aperfeiçoa, Senhor. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.